queria, nesse exato momento, saudar aqui o nosso querido amigo deputado João Leite, que tem nos prestigiado constantemente e nos nossos eventos, desde a fundação, na época da Abradim, há quase 20 anos atrás. Quero também cumprimentar os meus colegas e confrades do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, aqui o doutor Ronaldo, doutor Ricardo Guimarães, doutor Luiz Carlos Abrita, do Instituto. Tem mais alguém que chegou? Ok. Quero saudar também a prezada Tereza Santos, nossa convidada e palestrante especial, os prezados associados da Abradim, que estão aqui presentes, amigos do Museu da Inquisição, prezados músicos do grupo Voilá, que vai apresentar hoje as músicas sefaraditas da época medieval, os prezados líderes aqui da Sinagoga Hatzion, que gentilmente nos emprestou aqui esse local. Quero também saudar os nossos amigos do museu, com o doutor Luiz Flávio Guimarães, doutor Ricardo Guimarães, também esposa, também o nosso amigo jornalista Luiz Góes, que está aqui, grande companheiro também, escritor, o Eduardo Rodrigues, doutor Manuel Ferreira Guimarães, meu primo rico, não é? Cônsul da Turquia, que está aqui presente conosco, e meus amigos, minhas senhoras e senhores. Está muito ruim, o som está horrível. Bom, agora oficialmente mesmo, boa noite e shalom a todos. É uma alegria para mim e para toda a diretoria do Museu da História da Inquisição receber todos vocês para esta solenidade alusiva ao Dia em Memória às Vítimas da Inquisição, criada pela Lei Municipal 10.805, de 2015, por iniciativa do nosso querido amigo, não sei se ele está aqui presente ainda, o vereador Juliano Lopes. Não haveria sentido pleno para nós homenagear as milhares de vidas que foram perdidas e queimadas cruelmente nas fogueiras da Inquisição portuguesa, tanto aqueles judeus e cristãos novos que viveram em Portugal, como também aqueles que foram extraditados do Brasil e tiveram o mesmo destino, morrer em decorrência de uma intolerância religiosa, que os colocava numa classificação de hereges que não só incluía os judeus, mas os mágicos, os feiticeiros, os bígamos, os sacrílegos e etc. Pessoas consideradas sem alma e que deveriam ser extirpadas da sociedade. Mas se, por um lado, eu acabei de dizer que não haveria sentido fazer uma memória alusiva às vítimas que pereceram, que morreram, o que nos resta, então? O que desejamos, na verdade, é expressar neste momento, nesse memorial, uma reflexão à vida e não aos mortos. Lembremos-nos do profeta Jeremias, que na terra de Israel escreveu há quase 3 séculos o seguinte, abre aspas, devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E ele mesmo dizia que se sentia prisioneiro dessa esperança. E que esperança seria essa nesse memorial alusivo às vítimas da Inquisição? Primeiramente, nós queremos trazer à tona uma inédita e riquíssima história, parte de nossa história, que está registrada nos arquivos da Torre do Tombo, de Lisboa, porém ignorada pela maioria das universidades brasileiras e completamente desconhecida pelo público em geral. Poucos sabem que o Brasil foi um tipo de mar vermelho que se abriu a esses cristãos novos, judeus obrigados à conversão ao catolicismo, quando aqui desembarcavam com seus familiares, fugindo das atrocidades inquisitoriais. Ferdinando da Laronha, conhecido como Fernando de Noronha, foi um cristão novo de origem italiana, convertido ao catolicismo, que arrendou as terras brasileiras, permitindo que para cá viessem os desafortunados patrícios. Tivemos, nessa época, o rentável ciclo da cana-de-açúcar, introduzido pelo próprio Fernando de Noronha,
quando o Brasil, de fato, passou a ser colonizado pelos reis portugueses. Não podemos nos esquecer também da presença dos judeus holandeses de origem judaica, portuguesa, que em tão pouco tempo marcaram para sempre a presença no Nordeste brasileiro, fundando as primeiras sinagogas na cidade de Maurícia, que deu origem à linda Recife. Essas duas sinagogas chamavam-se Mag Avraham, estrela de Abraão, e Sur Israel, rocha de Israel. Especificamente, não podemos olvidar o ciclo do ouro das Minas Gerais, que atraiu milhares de cristãos novos de Portugal e de vários lugares do Brasil. Nesta época, a construção da Estrada Real no século XVIII e o desbravamento dos bandeirantes, dentre eles cristãos novos como o Raposo Tavares e mesmo Fernão Dias, que era casado com uma cristã nova. Poucas pessoas sabem disso, né? Que eram cristãos novos, os primeiros desbravadores de Minas Gerais. O grande legado desse povo na colonização do nosso Estado, nas tradições e costumes, estão em detalhes mostrados no nosso museu e convidamos a todos, né, oportunamente, que visitem e saibam mais sobre a história que o museu apresenta. Eu creio que toda essa história tem uma significativa importância, mas não nos trazem por si só esperanças e dias melhores. Então, de fato, o que podemos trazer à memória daquilo que realmente pode nos trazer esperança? Primeiro, que nunca mais essa triste e descabida história se repita. Segundo, temos esperança que é possível recuperar e preservar a história da identidade desses assimilados cristãos novos. Resgatar sua cultura, a sua etnografia, suas peculiares tradições, costumes e crenças, que nos levam ao conhecimento do que fomos, do que somos e do que poderemos ainda ser. Terceiro, uma vez que a identidade desse povo seja restaurada, com certeza sua missão e propósito serão cumpridos e, quiçá, um dia poderão retornar à terra de Israel, o berço de seus ancestrais. Quarto, é possível formar uma sociedade mais livre e tolerante, que respeite os direitos de cada cidadão na sua integridade, abominando qualquer tipo de discriminação racial e de credo. Isto sim nos trará esperanças e dias melhores, quando junto pudermos combater o fundamentalismo, o extremismo religioso que fere os direitos humanos e o respeito à dignidade humana. Isto se aplica também à tirania, às ideologias vazias, interesseiras, sejam de partidos ou facções, destituídas de alteridade, que violenta a moral e os bons princípios que norteiam aqueles que amam e trabalham para o bem comum. Eu penso que assim teremos autonomia suficiente para continuar escrevendo a nossa própria história. Mas aquela que constrói, aquela história que edifica, dignifica o ser humano criado à imagem do Criador de todas as coisas. Encerro citando o filósofo e teólogo francês do século XVI, Sébastien Castillon, que no seu livro intitulado, em latim, De Hereticis Ancinte Persecundi, ele escreveu, abre aspas, matar um homem não é defender uma doutrina, é matar um homem, fecha parênteses. Quando os genebrinos, amando de João Calvino, o pai da Reforma Protestante, executaram Miguel Servet, um judeu que procurava conhecer a verdade do Novo Testamento, não defenderam eles uma doutrina, mataram um ser humano. Não aprimoraram a fé queimando um homem, como ele mesmo assevera, abre aspas, buscar e dizer a verdade, tal e como se pensa, não pode ser nunca um delito. Nada se deve obrigar a crer. A consciência é livre. Uma coisa é certa, que quanto melhor conhece um humano a verdade, menos inclinado está ele a condenar. Sébastien Castillon, 1515 a 1563. A intolerância, meus amigos, minhas amigas,
é um veneno que anula a alteridade, fulmina os direitos humanos, corrompendo o desenvolvimento da humanidade. Agradeço ao Eterno por esta solenidade e que Ele abençoe a todos nós. Muito obrigado. Muito obrigado. Saúdo todos os presentes aí com uma boa noite. E é uma grande emoção participar desse evento que é muito mais que uma simples data alusiva às vítimas da Inquisição. É um momento que traz uma reflexão sobre a nossa história que corre no meu sangue, e história que com certeza corre no sangue aí de milhões aí de brasileiros. História que foi ocultada por muitos anos, mas que hoje, por um esforço de grandes homens e mulheres, uma história ganha destaque em todas as esferas acadêmicas, que destacam a participação dos cristãos novos na colonização e desenvolvimento nessa grande nação que é o nosso Brasil. Por isso, nesse momento, gostaria de realizar uma breve prece, não aos mortos pela Inquisição, mas, como foi dito, para os seus descendentes, utilizando um texto das Escrituras em hebraico que diz: a luz da recompensa está semeada para os justos e alegria para os retos de coração. Ó Eterno de Israel, perdoa-nos por nossos ancestrais terem sido assimilados pelo paganismo, quebrando o pacto que tu fizeste com teu povo no Monte Sinai. Recebe-nos de volta, grande Pai e Rei, Avino Malqueno, restaura nossas raízes e circuncida nossos corações, nosso entendimento. Eis-nos aqui de volta, e cabe a ti somente, Eterno de Israel, nos aceitar de volta conforme escrito pelos teus profetas. Fiel é a tua palavra, e nela esperamos hoje e sempre. Shema Israel Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kevot Malguto, Leolam Vaet. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. Bendito seja seu glorioso nome e seu reino para todos sempre. Amém.